A paz, a paz do Senhor. Deixa eu ajeitar aqui, pastora. Graça e paz. Tudo bem, Tá, pastora? tudo, tá melhor agora o áudio? Ah, sim, tá ótimo, né? Agora, pelo jeito, ficou bem melhor agora. Não tá Amém. mais daquela forma lá, né, que tava antes. Melhorou bastante, né? Então, Amém. vamos que vamos, né? Estamos ao vivo aqui agora. Já mandei alguns aviãozinhos, né? Graça e paz a todos, né? Estamos falando aqui diretamente do Brasil, ligados no Japão. E hoje nós teremos uma live incrível, né? Com a nossa querida pastora, que logo, logo daqui a pouco ela vai estar se apresentando. Pastora Patrícia Silva de Jesus. É uma bênção para a glória de Deus. Então, meus Amém. queridos, a paz a todos do Japão, a todos que forem entrando. Amém? E vou citar uma mensagem aqui que fala que cada dia você sinta em seu coração a certeza de que a vida te espera de braços abertos para receber sua expectativa e realizá-las uma a uma. É uma mensagem de motivação muito boa. E já tem 6 pessoas aqui, né, pastora? Que entrou. Em nome de Amém. Jesus, vai dar tudo certo. Amém? Você está me ouvindo bem, né, pastora? Eu estou com fone aqui. E no livro aqui de Filipenses, capítulo 4, fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala: lance sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, Amém. pastora, hoje o tema é exatamente sobre ansiedade, já foi citado esses versículos aí, esses textos bíblicos, para que as pessoas possam entender, possam compreender que esse tema, esse assunto é um tema relevante, né? É um tema muito importante e que, assim, a ansiedade, nós sabemos que é o mal do século, não é verdade? Sim. E, pastora, você gostaria de se apresentar? Pode se apresentar? Amém, amém, amém. Boa noite, bom dia, né, pessoal aí do Japão. Isso. Eu acabei de chegar, né? Cheguei também do serviço agora, só tomei um banho, né? Essa vida, essa correria. Então, olha só, né? Como não ser ansiosa, como não ter ansiedade diante desse caos. Mas vamos lá, eu me chamo Patrícia, Patrícia Silva de Jesus, sou casada com Renato Lopes de Jesus, somos pastores da Igreja Família Vidap. Há mais de 10 anos foi onde nós conhecemos a pastora Luciana e o pastor Oséias, e nós temos aí essa amizade sólida e graças a Deus. Estou no último semestre, graças a Deus, último semestre de psicologia, em junho agora, se Deus quiser, me formo, né? E tenho um filho chamado Richard, de 24 anos, vai fazer 25 esse ano, e tem um cachorrinho chamado Natan, que é o meu segundo filho. Ah, Tá aqui. Se gracinha, eles né, latir, pastora? se ele latir, gente, ó, é ao vivo, né? Já É, quero já de antemão, eu quero agradecer a Jaconisa Luciane, que me convidou através da pastora Luciana. Eu quero agradecer a todos que estão envolvidos nesse projeto SOS Oração, todos, que Deus abençoe, que o Senhor continue abençoando esse ministério rico, que além de orar, que é a principal, né, a principal função, o principal objetivo é também trazer conhecimento, trazer informações diante de assuntos tão relevantes, pastora, amém. porque de verdade é o que a sociedade está vivendo. Amém? Sim, Então, quero agradecer a todos aí que estão aí nos ouvindo. Como temos muito, assim, pouco tempo, então vamos, né, sermos breves e objetivos. É sim, isso aí. pastora. Já que você falou sobre o grupo SOS Oração, sim, existe esse grupo SOS Oração. E nós temos a próxima live já vou estar avisando aqui sobre a próxima live, que será no dia 6 de março, às 8 horas da manhã, no Japão, aqui no Brasil, né?
e no Japão será às 20 horas, então vai ser ao contrário de hoje, tá? Sobre um tema de saúde emocional, com a pastora Jussiele Tashira e também a diaconisa Luciane Kanaoka, que vai estar sendo a pessoa que vai estar conduzindo. Amém? Então, já dia 6 próximo, já teremos uma live maravilhosa, falando sobre esses temas muito bom, muito top. E todos sabem, né, que eu sou pastora Luciana, da Igreja Comunidade Plena Church, e também sou psicóloga. Amém? E a pastora Patrícia, ela vai dar continuidade aqui, vai estar falando, né, pastora, sobre ansiedade, né, pastora? Pode começar, pastora. Fique à vontade. Amém. Amém, amém. Queria aí perguntar aí para quem já está nos ouvindo, se alguém aqui conhece ou se alguém já sofreu, né, com ansiedade. Aí você coloca aí eu, só para eu saber se você já sofreu, se você tem ansiedade, se atualmente você está sofrendo com ansiedade, só para que a gente possa entender. Outra coisa também, eu estou aqui do meu lado, pastor, o meu amigo, meu lembrete, né? Coloquei meu lembrete, porque depois dos 21 anos a gente esquece as coisas, né? Tem perca de memória. Então, aqui não é minha cola, é o meu lembrador, se tem esse nome, se existe esse nome. Então, primeiramente, eu queria falar assim sobre o que é ansiedade, né? Algo que eu aprendi na aula essa semana, semana passada eu estava em aula, e algo que eu aprendi que é muito sério e é uma verdade. A população ela tem muita informação, pouco conhecimento e nenhuma sabedoria às vezes. E pouquíssima, raras vezes sabedoria. Por quê? Porque a informação, né, a gente recebe todos os dias. Então, tem um ditado que diz assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é verdade? Quando você fala assim, eu tô com dor de cabeça, e a pessoa fala assim, toma dipirona, olha, toma esse remédio, e já prescreve, e aí outra pessoa vai e toma. Então, todo mundo tem uma informação para dar. Só que, às vezes, o que acontece? Por ter pouco conhecimento, muita informação, pouco conhecimento, a pessoa ela não é sábia na transmissão, né? Porque ela não tem o conhecimento, ela só tem a informação. E muitas vezes a informação ela não é a certa. Então, hoje, quando a gente fala assim sobre ansiedade, para quem nunca sentiu, né? E para algumas pessoas assim que são mais que não dominam o assunto, ela vai falar, isso daí é falta de uma pia de louça, isso aí é falta do que fazer, isso daí é que a mente está vazia, né? Isso aí é frescura. Por quê? Porque quem nunca sentiu, ele não tem uma propriedade, não tem um conhecimento um conhecimento teórico e também não vivenciou na pele. Então, muitas das vezes, somente aquela pessoa que passa por esse momento que vai falar assim, poxa, verdadeiramente a ansiedade ela traz sofrimento. Então, assim, de um modo geral, a ansiedade, o que é ansiedade? Quando nós, por exemplo, vamos fazer algo que é muito importante. Eu vou casar semana que vem. Eu vou tirar a carta de motorista. Eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Então, automaticamente, nós temos a tendência de ficarmos ansiosos por aquelas razões que são importantes. E isso é normal, essa ansiedade, ele está nas nossas vidas, né? Nós temos as reações fisiológicas, que nós vamos ter aquele calafrio, o coração vai acelerar, a gente não vai dormir, e tá tudo bem. Agora, o que é o transtorno de ansiedade? Então, eu fiz uma pesquisa aqui no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e um artigo científico. Por quê? Porque tudo que falarmos tem que ter embasado em conhecimento, senão vira informação passando uma não sabedoria para as pessoas, né? Aí vira senso comum. Então, segundo o DSM-5, o conceito de ansiedade é caracterizado por um sentimento vago de insegurança, temor, apreensão, associado por uma preocupação excessiva. Ou seja, a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele é um exagero, ele é exacerbado. Quando a pessoa ela começa a se preocupar
ela não consegue parar de se preocupar ou ela não consegue parar de pensar nas coisas que ainda nem aconteceu. E são coisas, às vezes, mínimas. Ai, amanhã eu preciso levantar, levar o meu filho para a escola, ai, amanhã eu preciso pagar um boleto, e se o boleto rasgar e eu não conseguir pagar, e se o dinheiro não entrar, a nota não aceitar, a nota está rasgada, e se o homem do banco não aceitar, eu não tenho... São coisas mínimas, que a pessoa começa a entrar numa preocupação excessiva, onde impede da pessoa entrar no estado de relaxamento. A pessoa ela não consegue relaxar. Ela dorme, o pouco que dorme, ela fica com o seu pensamento acelerado, que aí nós vamos dizer como a síndrome do pensamento acelerado, né? A pessoa começa a ficar ali pensando, e aí quando ela acorda já cansada. Ela dormiu algumas horas, mas na mente dela ela não dormiu, porque o pensamento dela parece que não dormiu. Ela acorda irritada, ela tem falta de concentração, ela tem náuseas, ela tem dor de cabeça, tem dores musculares, e aí por aí vai. Então, como que eu sei, né? Se eu estou com um transtorno de ansiedade? Se você tem esses sintomas, né, de tudo isso que eu falei agora, uma duração de 6 meses, provavelmente possa ser que você ou uma pessoa que você conheça, ela esteja num transtorno de ansiedade, né? E aí a gente pergunta, mas antigamente não tinha essas coisas, por que agora tem? Né? Eu quero dizer que assim, a ansiedade ela sempre existiu. Antigamente, talvez, as pessoas não eram expostas a tanto estímulos aversivos, né? Tantas informações, tantas atribuições que nós temos hoje, mas as pessoas já tinham transtorno de ansiedade, já tinham lá no passado, só que também não tinha voz, né? Até o século passado, uma pessoa que chegasse em um hospital falando que está passando mal, que está tendo crise e tal, de qualquer um transtorno, o que fazia? Levava as pessoas para levar choque, era louco, né? A pastora Luciana sabe, né? A Freud lá, ele chega lá com as mulheres, quando ele começa a hipnose, as mulheres chegavam com sintomas que elas se paralisavam, umas não falavam, e aí falavam assim, essa aí é a doença do útero, são as chamadas histerias. Né? E aí depois Freud vem com a psicanálise e tal, e aí ele vem com a cura pela fala. Aí descobriu que quando as pessoas falavam, as pessoas melhoravam. Então, o transtorno de ansiedade está sem áudio ainda, gente? Será que está sem áudio, pastora? Eu estou te ouvindo bem, pastora. Eu acredito que sim. Gente, se alguém não estiver ouvindo... comentem aqui, coloquem aqui nos comentários, tá bom? Eu estou ouvindo perfeitamente, pastora Patrícia, você? Tá. Não, Sim. eu também estou ouvindo, porque alguém aqui falou que estava sem áudio. A gente estava mesmo, mas eu queria saber se o pessoal está ouvindo, né? Senão a gente está falando aqui comentem só aqui, tá bom? Por favor. Aí, deixa eu só colocar um ponto de interrogação aqui, pessoal comentar, gente, vocês estão ouvindo ou não? Então, o que acontece? A ansiedade, ela sempre existiu. Então, alguns estudos apontam que a ansiedade, ela tem, o transtorno de ansiedade, ele também tem um fator genético, né? Então, é uma herança herdada. Agora, então quer dizer que eu tenho porque eu herdei? Não. E nem todo mundo que herda isso, ele desenvolve. Né? Os estudos também comprovam que o meio ambiente, o meio que você está inserido, vai contribuir para que você desenvolva um transtorno de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que foi muito, na sua infância, ela foi muito invalidada. Tudo que ela falava, ela era reprimida, inibia, ela nunca teve voz, ela nunca podia se expressar. Tudo que ela falava era motivo de ser invalidada. Essa pessoa, ela pode sim desenvolver futuramente um transtorno de ansiedade. Entende? Então, as condições, os contextos em que essa pessoa passou lá no passado, né, lá atrás, ela pode desenvolver não só ansiedade, como outros transtornos. Por isso que quando muitas pessoas elas chegam, e no caso de pânico, a pessoa fala assim, mas eu não tenho motivo
né? Por que que eu estou sentindo isso? Estava tudo normal, eu estava vivendo a minha vida, estava trabalhando, ganhando meu dinheiro, e de repente eu comecei a sentir um medo, comecei a sentir meu coração achando que ia morrer, porque as pessoas, porque é repentino. Um Então, assim, às pavor, né? vezes, sim, um pavor. Então, por quê? Porque, às vezes, o contexto lá atrás, né, pode contribuir. Então, não tem um fator, ó, a ansiedade é por causa disso. Não, não é só por causa de uma coisa só. Por isso que nós, assim como nós vamos ao médico, no ginecologista, no dermatologista, vamos no ortopedista, nós precisamos também cuidar e procurar um profissional para cuidar da nossa saúde emocional, para que possa Exatamente. ali, para que a gente possa ali entender algumas coisas, né, pastora? Para que a gente possa Isso. conhecer, nos conhecer e para que a gente possa ter ajuda, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo calados, Sim, sim. né? Por quê? Porque quando fala assim, vai no psicólogo, outra informação muito corriqueira. Eu vou no psicólogo? Hoje eu estava vindo no trem, pastora, vindo para casa, e aí um homem estava conversando, né? E aí ele falando da vida dele para outra pessoa, e aí ele falou assim: ai, meu filho falou, pai, procura um psicólogo. Ele, que psicólogo o quê? Não tô doido. As pessoas falam, psicólogo é para doido, né? Ainda existe o Psiquiatra, preconceito, né, pastora? Ainda sim, existe o sim, preconceito. E as pessoas não sabem que a ansiedade, na verdade, ela é um quadro muito mais grave que a depressão. Porque hoje em dia se falam que a depressão é o mal do século, mas na verdade é a ansiedade, porque tudo começa com a ansiedade. Todas as coisas. E assim, existe também a questão da ansiedade, que é aquela ansiedade leve, aquela ansiedade normal, né? Aquela ansiedade moderada, né, pastora? Aqui, quando você está com aquela ansiedade normal, natural, essa ansiedade ainda não é prejudicial. Mas quando ela passa para esse nível aí que a pastora Patrícia está falando, para esse quadro aí, então, já é um caso preocupante, gente. Já é uma questão para você realmente procurar um profissional qualificado, que é o psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra, ele vai te analisar, ele vai te medicar, ele vai fazer terapias também com você. E o psicólogo, ele vai dar a continuidade no seu tratamento com uma terapia de, no mínimo, um ano. Tá, gente? Porque, assim, as pessoas geralmente, pastora, eles iniciam um tratamento com o psicólogo e ele já, com 2, 3 meses, estou ótimo, aí para. E assim, a gente aconselha que as pessoas continuem o tratamento, no mínimo um ano, porque ansiedade é uma coisa assim muito, muito extrema. As pessoas sofrem mesmo, é o mal realmente do século. As pessoas têm sofrido, têm passado por essas questões, né? E assim, pastora, nós sabemos, né, pastora, como você mencionou aí, que assim, algumas pessoas, elas precisam procurar saber lidar, né, pastora, com a ansiedade. É assim como o nosso mestre lá, o Augusto, por ele fala, assim, que as pessoas, elas não têm que, sabe, que, assim, se envolver com questões de ofensas, de rejeição, de problemas, assim, que às vezes outras pessoas criou, outras pessoas lançam para você na sua vida, e você, às vezes, você aceita aquilo como uma ofensa para sua vida, aceita aquilo como, assim, como se fizesse é, parte da sua vida. Então, são coisas, né, pastora, que as pessoas precisam lidar, saber lidar com essas questões emocionais, sabe? Aprender, sabe? Aprender também a julgar menos, né? A aprender, assim, às vezes, quando você vai falar, você vai conversar com alguém, ou você falar com um tom mais baixo para a pessoa, né? Porque isso também gera ansiedade. Todas essas questões geram ansiedade. Inclusive, pastora, a Organização Mundial da Saúde, ele tem um número, né? Eles falam que é 1,4 bilhões de pessoas que vão desenvolver tanto depressão quanto ansiedade. Ou seja, é 20% da população mundial, né? Então, como a pastora estava falando aí sobre essa síndrome do pensamento acelerado, né, que é o SPA, né? Essas pessoas com esses pensamentos, geralmente são as pessoas totalmente ansiosas exageradamente,
Porque essas pessoas com pensamento de síndrome acelerado, elas são inquietas, elas são insatisfeitas com a vida, elas se irritam facilmente, né? Elas apresentam um cansaço físico exagerado, né? E ficam assim totalmente com a emoção abalada, afetada. E tem muitas outras questões, né, pastora? Então, por isso que precisa se cuidar, né, pastora? Precisa tomar cuidado, precisa, assim, praticar exercício, né? Cuidar realmente da sua saúde mental, da sua saúde emocional, porque a ansiedade é onde tudo começa. Tudo começa, vem com a ansiedade, não é? É verdade, pastora. É verdade. E assim, às vezes, essas situações, ela vai se dar no campo de uma conversa com um psicólogo, né? A gente estamos falando aqui de um transtorno, ou seja, uma patologia. É como se você estivesse tô com úlcera, tô com cirrose. É uma patologia mental. Então, assim, como que se dá, né? Por quê? Porque as pessoas, elas têm assim, eu não vou no médico porque eles vão me dopar, eu vou ficar dependente de remédio. Então, você está com mais uma informação equivocada. Nós aprendemos assim, eu aprendi assim também. É aquela coisa, vai passando de fio, sabe o telefone sem fio? E, na verdade, o que acontece? O que acontece? Quando o nosso cérebro tem uma região que se encontra amígdalas, então, quando elas estão hiperativadas, ela manda informação para o nosso corpo em situação de alerta, né? Em situação de perigo, ela fica em alerta. E quando o transtorno de ansiedade, a pessoa está com transtorno de ansiedade, essas amígdalas, elas estão hiperativadas, né? Então, ela está ali como se fosse descontrolada. Ela manda informação de perigo, só que não tem perigo. Imagine você estar na frente de um leão. Então, quando o leão está na sua frente, o que vai acontecer? Seu coração vai acelerar, você vai ficar paralisado, vai dar sudorese, você vai ter pavor, medo. Por quê? Porque o leão existe. No transtorno da ansiedade, né, e do transtorno do pânico, o que acontece, né, muitas das vezes? A amígdala, ela envia a mensagem ao corpo que está acontecendo um perigo, só que na realidade não tem perigo nenhum, né? Então, quando chega esse caso, a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele já foi para um outro patamar. Por quê? Porque também existe tipos de ansiedade, né? A ansiedade generalizada, que é a mais conhecida. A mais conhecida ansiedade generalizada foi essa que eu falei, essa preocupação excessiva, a pessoa não controla, a pessoa ela não consegue relaxar, né? E o que acontece? Isso traz mal para a pessoa ela começa a se reclusar, ela começa a ter um comportamento que nós chamamos, na análise do comportamento, de fuga e esquiva. Ela foge de alguns ambientes, ela não quer estar em alguns lugares, né? Principalmente na síndrome do pânico, ela não quer estar em certo lugar porque ela tem medo do medo, ela tem medo de sentir crise, né? O pânico, pastora, foi algo que eu desencadeei, né? Eu quis falar sobre esse assunto porque foi algo que eu sofri também na pele. E tudo começou como você falou, pastora, tudo começou com ansiedade, as preocupações, as coisas do dia a dia, eu não conseguia dormir, minha mente começava a acelerar, e eu ficava irritada, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia completar muitas das vezes um pensamento, eu ia perguntar uma coisa e falhava, eu ficava, sabe? E aquele cansaço, aquela fadiga, e aí de repente, uma certa noite, eu estava na minha cama, dormindo bela e plena, e eu acordo desesperada, e eu saio, abro a porta, e eu falo, Renato, tô sem ar. Parecia que eu estava dentro de um vidro fechado, sem ar dentro, e eu começava a tentar respirar, abrir a porta, e eu falava, eu não estou enxergando, a minha visão embaçava, o meu coração acelerava, e eu tinha uma sensação de morte. Para mim, aquele momento era o meu fim. Eu falei assim, é isso que a gente sente antes de morrer. O próximo passo agora, eu vou morrer. Pastora, você teve síndrome de pânico, taquicardia, né? E uma ansiedade super alta, exagerada, né? Bem elevada. É verdade? Sim. Então, você tá falando agora do seu testemunho e depois você vai falar também da superação, né? Como você superou, não é verdade? Antes de você continuar, tem duas pessoas aqui querendo participar da nossa live aqui.
Eu vou liberar para elas 5 minutinhos para elas entrarem aqui com a gente, para elas participar, tá bom? Pode ser? Oh, meu Deus, pode? Tá Amém, bom. glória a Deus. Eliane, né? Eliane, será que ela tá aí ainda? E a Gi, né? A Gi Costa. Vamos ver se a gente consegue liberar elas aqui. Não sei se vai dar certo. Eu acho que ela não tá mais, porque não tá. Eu liberei. Ah, entrou. Entrou a Gi, né? Gi, você vai comentar algo aqui na nossa live? Seja bem-vinda. Oh, Estamos aqui diretamente do Brasil e do Japão, falando sobre ansiedade. Gi, estamos vendo só a geladeira. Você vai entrar? Você Você pediu pediu. para entrar, para participar, né? Você fala rapidinho e depois você pode sair a hora que você quiser, tá bom? Meu Deus, foi sem querer. Se você quiser sair também, você pode sair. A pastora Patrícia, ela Foi sem estava querer, falando. perdoa. Eu tô ouvindo aí, fazendo as coisas ao mesmo Sim. tempo, mas foi sem querer. Ah, tá bom. A hora que você quiser, você pode sair, tá Você quer bom? Pode participar? sair. Quer falar, Júlia? Desculpa. Pergunta Tudo se a bem, Júlia quer pode falar. sair. Ela tá com vergonha, pastora. Tá bom. Tem Mas problema. eu Então tá entrei, bom. depois eu tava falando pra ela, muito bom você assistir também. Aí ela tá aqui comigo assistindo. Que bom, que Tá bênção. bom? Obrigada, gente. Tá bom, Vamos então pensar agora pra você. você fecha, você sai. Tá bom, obrigada. Tchau. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo, tá? Então, pastora, Ainda você não pode saiu. dar continuidade sobre o seu testemunho, já que a Gi, né? Tá bom, então, pastora. Então, que eu já começo. Eu também não sei o quanto tempo tem aí, não, para a gente ser, né, para ser rápido. É porque é um assunto muito grande, não dá para falar somente uma hora, mas Nós temos meia hora. temos meia hora, né? Meia hora. Então, o que que acontece? Como eu estava falando, eu fui uma pessoa, por isso que eu quis falar também sobre esse assunto, porque Sim. aconteceu comigo, né? Eu sei o que que é, e eu acho uma das coisas, um dos motivos que me levou a fazer psicologia foi isso, porque eu falei assim, quantas pessoas estão em sofrimento? Quantas pessoas? Pastora, eu cheguei também a ter assim um início de depressão. E eu lembro que quando eu comecei a ter esses ataques, eu ia parar no hospital com a minha pressão a 16, 17, a 18, e aí eu pensei que eu estava com problema de pressão alta. Então eu falei, eu estou com pressão alta, quando a pressão sobe, me dá esses sintomas. Só que era o contrário. Eu tinha os sintomas tão forte que a minha pressão subia, né? Minha pressão, e a partir de lá para cá, minha pressão ainda, né? E foi muito difícil. Eu falava, Renato, me leva para o hospital. E eu falava, rápido, 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 acelera, 3 horas da manhã. E eu procurava a área, eu não achava área, eu não achava. Eu lembro que meu marido trabalhou um período à noite, um dia sim, um dia não. E, pastor, eu vou falar assim que até a nossa fé é abalada. Eu começava a ler salmos, eu lia e eu chorava, eu passava a noite toda chorando. Por que eu estou sentindo isso? E aquela coisa, eu também tive um começo de depressão, era uma angústia, era um vazio. Não era uma tristeza qualquer, como você fica triste por alguma coisa. Era uma tristeza que a gente não sabe explicar, é um vazio, é uma falta de existência. Parece que você não pertence, mas você saiu do equilíbrio. É estranho que a gente só consegue ver essas coisas quando a gente sente isso. Porque eu nunca pensei que eu vivia em equilíbrio, que a minha vida era equilibrada. Só que quando aconteceu isso comigo, parecia que saiu o meu chão. E aí eu não tinha fome, não conseguia comer, eu não tinha felicidade. Se a pessoa falasse assim, olha, você acabou de ganhar 1 milhão, 1 trilhão na sua conta. Para mim, eu falava assim, eu troco tudo isso para ser feliz, para viver a minha vida de novo, para eu trabalhar, para eu ser normal, eu quero ser normal. E aí eu lembro que a primeira vez foi o finado Ed que me indicou a psicóloga lá na clínica dele, e eu cheguei acabada, o Renato me levou, cheguei acabada, não tinha dormido, e aí quando eu comecei a falar com ela, e eu falei assim, olha, eu tô sentindo assim, só que eu não sabia explicar.
E aí eu falei sim. assim, eu estou ficando doida. Eu achava que eu estava ficando, eu estava tendo um ataque de loucura. Eu achava que eu ia ter, Uhum. porque uma vez eu era pequena, eu vi a minha mãe falando que quando ela era mais nova, uma vez ela chegou em casa, minha mãe teve muitos filhos, muita preocupação. Ela chegou em casa e a minha irmã também contou que ela tirou a roupa e ela saiu sem roupa, correndo. Então eu lembrei disso, eu falei, eu tô ficando louca, igual minha mãe ficou um dia. E aí quando eu comecei a falar para a Meu psicóloga, Deus. e eu falava e eu tô sentindo assim, eu não sabia explicar e ela me ajudava. É assim, Sim. isso. E aí, naquele momento, me deu um alívio só em saber, pastora, que eu não estava louca, que aquele sintoma existia. Porque se eu Sim. falasse para uma mulher assim, você sabe que é cólica? A mulher, eu sei, Aham. né? Ah, você sabe que é uma dor de cabeça? Sabe que é uma azia? Eu sei. Você sabe o que é você parece que vai ficar louca, que você vai enlouquecer, que você parece que você é inexplicável. E aí a psicóloga, Sim. aí onde ela falou assim, você está com uma ansiedade generalizada, você precisa fazer terapia, você precisa, né? E aí, assim, o que que acontece? Eu fiz algo aqui que eu não quero que vocês façam, por favor, tá? O que eu fiz aqui, é, na época também, o Ed foi doido também, ele me deu um monte de um remédio, não vou falar o nome, e aquele remédio me ajudou, mas eu não fui, eu tinha que ir ao Mas psiquiatra, eu não eram fui. medicamentos fitoterápicos ou eram Não, medicamentos? não, era medicamento, tinha que ser prescrito mesmo. Entendeu? Só que assim, me ajudou. Eu vou falar, né? Porque o Ah, seguinte, gente, o que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro. sim, Né? com certeza. Uma vez eu tomei cetralina sem indicação, eu comecei a ver bicho na parede, né? E aí eu É, não parei. pode. Mas o que eu tomei foi o fluoxetina e para mim me ajudou Hum, muito, ajudou. né? Porque, na E verdade, aí, é o mais indicado, né, pastora? Eles indicam muito esse medicamento para as pessoas que estão com essas crises e resolve, a maioria dos casos resolve. Mas, assim, sim, pastora, sim, nesse tempo, eu lembro, assim, que você estava com esse processo. Eu até encontrei com você, lembra que a gente se encontrou num encontro com Deus? sim. Nossa, E, naquele dia eu tava com ataque, pastora. Eu tava com então, ataque, crise eu percebi que fortíssima. você estava diferente, mas assim, graças a Deus, né, pela sua superação. E assim, você nessa época você teve algum preconceito assim de por achar que você estava louca? Você teve assim algum preconceito assim de falar assim, ah, eu não vou procurar psicólogo, alguma coisa assim nesse sentido? Não, não. No meu caso, eu estava tão desesperada, pastora, que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Porque é o seguinte, acontecia à noite comigo. Eu não sei o que que era, de dia eu ficava bem. Quando ia chegando umas 5, 6 horas, meu coração começava a acelerar e eu falava, vai vir. É estranho, parecia que era uma outra coisa, eu já vai vir. Vai chegar, daqui a pouco chega. Daqui a pouco, aí eu estava comendo, eu lembro que, né, eu não sei se está aqui ouvindo, o Tiago e a Daiane foi um casal que me ajudou muito, pastora. Sim. Graças a Deus, né? Mas assim, você Eles foi me ajudaram guerreira, né? Foi muito. guerreira, você foi guerreira, foi vitoriosa, que Sim, eu lembro que eu conversei bastante com você naquele dia lá, no encontro que a gente conversou, você falou que se sentiu muito bem. Mas eu percebi que você não estava tão bem como você falava, como apresentava. Mas, assim, após a gente conversar, que aí o pastor Renato falava, pastora, vai lá, conversa com a Patrícia, conversa bastante com ela, dá umas orientações, que eu não sei mais o que fazer e tal. Aí a gente, eu conversei com você, e assim, sim, naquele momento eu percebi que você deu uma acalmada, você se acalmou, né? sim, Mas, pastora, porque foi difícil, sabe? Foi um momento muito difícil e hoje eu glorifico, eu choro de emoção, porque era assim, de noite eu sentia era muito difícil para mim à noite. E meu marido estava trabalhando dia sim, dia não. E aí eu tinha esse casal de amigo, eu tenho esse casal de amigo até hoje, que de dia eu tinha dado a chave da minha casa para ela e ela tinha dado a chave do portão da casa dela para mim, sabe? Era uma amizade assim muito bonita. E às vezes eu estava em casa, na cozinha, e daqui a pouco ela chegava do nada e ela, o que você está fazendo?
vamos para casa, vamos lá, desce, vamos lá para casa, vamos ficar comigo. Aí à noite eu tinha essa ansiedade, vamos assistir um filme, vem aqui me ajudar a fazer pão de mel, e sabe? E esse casal, assim, não sei se eles estão assistindo, mas assim, pro resto da minha vida eu vou agradecer a importância de você ter, porque às vezes a pessoa tá ali, a gente, para de frescura, para com isso, você não precisa ter isso, a gente fala de que a gente não conhece, a gente age sem sabedoria porque a gente não tem conhecimento e tem muita informação. Então, assim, o meu marido foi essencial. Pastora, quantas das vezes eu tinha crise e quando eu conversava com ele, de madrugada, e ele falou, mas o que é? E eu ia falando, daqui a pouco a crise passava, né? Aquela crise passava, às vezes eu chorava, e as crises, ela ia embora. Então, assim, eu sou muito grata por ter pessoas que... Eu tive a felicidade e a sorte de ter pessoas que falou assim, não sabia, talvez, como lidar, mas que me acolheram. Né? Então, assim, esse casal, o Thiago e a Daiane, para sempre serão lembrados. Eu sou, assim, eternamente grata pela vida deles. Aquele dia que você conversou comigo no encontro também, eu estava com crise no encontro com Deus, eu estava fazendo o encontro, e aí eu tive que chamar outras pessoas para poder ministrar, porque eu não estava bem psicologicamente, né? E, assim, eu não vou falar que a ansiedade é algo assim que acabou, não. A ansiedade, hoje eu sei lidar com a ansiedade. Quantas vezes, pastor, eu ia para a faculdade, eu tinha que entrar na perua, e a perua tem ar-condicionado, então os vidros fechados. E eu saía, e eu, moço, esqueci o telefone, o celular na faculdade, porque quando eu via aquele lugar fechado, eu sentia fobia. Eu já saí de quantas das vezes de trem. Hoje, eu peguei o trem super lotado. E hoje eu falo assim, meu Deus, obrigada, porque se fosse outrora, eu não ia conseguir pegar um trem. Eu não ia conseguir. Então, hoje eu sei, eu consigo lidar pelos conhecimentos que eu tenho, quando começa a vir as crises, não tenho como eu tinha antigamente, né? Por isso a terapia, ela é algo constante, que eu preciso voltar para a terapia, porque é algo que precisa ainda ser trabalhado, a nossa vida, tem igreja, trabalho. Então, tem muitas coisas que contribuem para que gere, né, ansiedade e transtorno. Sim. E é uma questão de superação, né, pastora sua, porque é lindo, né, isso que aconteceu, porque, assim, foi uma coisa, assim, um transtorno na sua vida, e, assim, foi, assim, em parte, foi importante você ter passado por isso, assim, por essa questão, porque você quis entender essa questão, o quadro, né, com as pessoas, com a humanidade. Porque a gente sabe, assim, que o sistema, né, pastor, o sistema é super falho nessa questão. Porque, assim, eles, nas escolas, nas faculdades, eles ensinam muito sobre o mundo, né, sobre dados, sobre as questões do mundo, mas não ensinam sobre as questões psíquicas. São, assim, agora que está mais, né, aparecendo mais, que estão falando mais, mas, assim, sempre foi assim. As pessoas nunca, assim, colocaram essas questões como importante. E, na verdade, são mais importantes, né? Essas questões da emocional é muito mais forte, muito mais, né? São questões que têm que ser ajudadas, né? Que precisa de profissionais, cada vez mais profissionais inseridos, né? Nas clínicas, inseridos nas UBSs, né? Principalmente psicólogos precisam ser inseridos, né? Para que possam vir ajudar as pessoas, né? E graças a Deus, né, pastora, que você foi um exemplo de superação. E, assim, você, assim, sabe, assim, explicar, assim, você poderia, assim, falar algo, assim, que você percebeu, assim, que como que foi para você chegar nessa superação? Como que foi, assim, o que mais, assim, foi, assim, a questão, o fator principal para que você tivesse essa superação? Então, pastora, eu acredito, eu tenho certeza que se eu não tivesse a minha fé voltada para Deus, se eu não tivesse olhado para Ele, eu poderia até ter feito uma besteira. Entende? A minha base, né? Porque a gente precisa... E nesse momento, a ansiedade, a depressão, ela quer engolir a sua fé. E por muitas das vezes, parecia que eu fui engolida. E eu falei assim, eu não posso deixar de acreditar. A minha fé queria sumir, entende? A depressão, o transtorno veio assim, querendo engolir
em tudo. E se eu não tivesse a minha fé voltada para Deus, a minha determinação, entende? A palavra do Senhor, ela diz lá em Lucas que, né, é uma instrução que Deus dá. E a gente precisa exercitar essa instrução. Exatamente. Porque às vezes nós sabemos, mas a gente não pratica, a gente não se apropria, a gente não toma posse. E a palavra do Senhor diz assim, olha, os lírios do campo, quem cuida deles é Deus. Eles não compram a comida. Quem providencia é Deus. E aí Jesus fala, por que vocês estão ansiosos porque haver de vestir pelo amanhã? Né? Se o Senhor cuida do lírio dos campos, ele vai cuidar de você. Quantas coisas, pastor, a gente se preocupa, daqui a pouco as coisas se ajeitam e a gente fica lá, não acredito. Ai, exatamente. né? Tem Então coisas, tem coisas né, assim, pastora, que se elas acabam se ajeitando por si só, né? por si só. Mas, assim, você também exerceu a palavra, né, do Senhor, porque você praticou aquela palavra lá de Tiago, né? Eu não sei se, não me recordo se é 15, não me recordo agora, eu sei que está escrito no livro de Tiago, né, que fala, confessai os vossos pecados a Deus, né, para ser curados, né, confessai uns aos outros para serem sarados, libertos, né? Uma coisa assim. Sim. E você fez isso, né? Você teve pessoas, né, para que te discipulasse, pessoas para que você se abrisse, para que você falasse, colocasse para fora aquilo que estava te prejudicando, aquilo que estava lá no oculto, né, no escondido, e que você conseguia, né, pôr para fora, que você conseguia, né, falar e assim tirar aquela coisa que estava incomodando você, a sua vida emocional, não é verdade? Verdade, verdade. Então, assim, foi muito bom, foi assim, ótimo para mim. Depois eu procurei, né, uma psicóloga, aí eu comecei a Sim. fazer terapia. E aí esse meu amigo Tiago, né, era lá em São Bernardo do Campo, bem longe daqui. E aí ele me levou, ele foi comigo para a primeira vez para eu saber onde que é. Então, assim, eu tive um apoio de amigos, tive apoio do meu esposo, né? Fui assim, eu tive apoio da igreja também, foi muito bom, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou sentir. Tudo que a gente desconhece, a gente fala que é do maligno, né? Verdade. Falta de conhecimento e falta de sabedoria, né? Muita informação, pouco conhecimento e nenhuma sabedoria. E tem coisas que é da alma, né? São transtornos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos. Elias, se a gente for ver, Elias, ele entrou no estado, ele falou assim, eu quero morrer. Eu quero a morte. Eu vou entrar aqui nessa caverna e eu não quero saber de nada, né? Um homem que, gente, o cara orou, fez milagres, prodígios e maravilhas, e agora está ali falando, ó céus, ó terra, só eu fiquei, eu vou morrer. E aí Deus fala assim, não, filho, tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Então, assim, o próprio Jesus ele entrou em agonia, em estado de angústia tão profunda que o seu suor transformou-se em sangue, né? Então, mesmo que o homem não saiba o que você está passando, Deus ele sabe. Ele sabe de tudo porque o filho dele sentiu todas essas coisas. Com Né? certeza. E hoje eu posso dizer que eu sou mais que vencedores. Não que eu já tenha vencido, não que eu já falo como Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. E eu acredito que vai haver um dia que nada mais disso vai acontecer, onde estaremos pleno com o Senhor Jesus. Mas até esse dia nós precisamos entender que essas coisas podem acontecer comigo, com você, com qualquer um. Né? As crianças têm muito também a ansiedade de separação. Acontece lá quando ela vai para a escola e o pai tem que deixar ela na escola e ela chora. Ali já é um tipo de ansiedade. As crianças também. Jovens, pastora, eu fiz estágio ano passado na clínica escola onde eu fiz estágio. O número de jovens que têm procurado tratamento, ou os pais têm procurado tratamento, crianças que estão sofrendo com ansiedade. É um número muito, muito, muito grande. Então, eu acho que cabe aí ter mais informação para as pessoas, para que ela possa saber lidar com tudo isso. Sim, além de crianças, né, tem os adolescentes também, né, que, principalmente os adolescentes, eles passam muito por esse processo de
de ansiedade demais, muita ansiedade, porque eles assim, não se acham, não se encontram, né, pastora? E aí acabam ficando querendo resolver as coisas antes da hora, querendo resolver as coisas por si só. Tanto jovens como crianças, como adolescentes, eles agem assim. E eles entram naquela questão assim, né, de que ninguém me ama, ninguém me quer. E aí eles não sabem, na verdade, lidar com a situação. E Verdade. precisam realmente de apoio dos pais, né? Que os pais possam assim, prestar bastante atenção nos seus filhos, nos seus jovens, nos seus adolescentes, nessa questão, porque às vezes os pais não sabem lidar, né? E aí a criança, ou o jovem, ou o adolescente chega, né? Nesse quadro, aí a pessoa fica sem saber o que fazer. E eles, o que eles fazem? Eles saem para a rua, eles vão buscar outras alternativas, né? Outras opções. E aí os pais, né? Perdem, né? Perde totalmente o chão, perde totalmente a noção do que está acontecendo com os filhos. Então precisa assim, realmente ter atenção para este quadro, aí para essa questão, né? De ansiedade, porque realmente todo mundo tem um pouco, né? Como eu falei, essa questão de ansiedade, a ansiedade normal, comum, né? É uma coisa assim que pode acontecer, que acontece com todo mundo. Mas quando chega nesse nível aí, é uma questão preocupante, porque acomete muitas coisas, né, pastora? Como você mencionou aí. Tudo que você passou, tudo que você teve. Olha, começou com uma ansiedade. Imagina, tá? Síndrome de pânico, taquicardia. Gente, são processos assim que acometem na sua vida, influencia toda a sua estrutura emocional, fisiológica, psicológica, influencia tudo, porque ataca todos os seus, ataca os seus nervos, ataca, você fica totalmente estranha, igual a pastora mencionou aí, igual ela falou exatamente o que você falou, pastora. Existem pessoas que hoje em dia estão acometidas exatamente assim. E tem pessoas que não conseguem sair e não conseguem procurar ajuda. Já tem pessoas que conseguem procurar ajuda e supera, e tem esse quadro de superação, que foi o seu quadro, não é? É verdade, pastora. Então, é assim, o que eu indico hoje, né, para as pessoas que elas venham, primeiramente, né, não perder a sua fé. Eu sei que é difícil. Nesse momento, você não sabe o que fazer, você não sabe que decisão tomar, que rumo tomar, mas que você não perca a sua fé em Cristo, porque somente dele pode vir. E também procurar uma ajuda de um profissional, procurar alguém que possa te ajudar, porque às vezes tem coisas ali que estão na sua frente que você vai falar assim, nossa, como isso me ajudou, como isso faz sentido para mim. Né? Tem culpas, tem coisas que você não precisa carregar, e às vezes você não sabe tirar isso das suas costas porque você não tem alguém que ali te oriente, que te dê instrução, que te mostre, entende? Então tem tantas coisas que eu falo que nenhuma terapia, pastora, eu lembro que eu tinha muito medo, assim, de não saber falar com as pessoas, né? No meu ministério mesmo, eu falava assim, eu não sei ser pastora, eu não sei se eu consigo ajudar, não sei se eu tenho resposta. Aí a psicóloga falou assim para mim, mas você não precisa ter resposta para tudo, tá tudo bem. Ninguém sabe tudo, tá tudo certo. Nem por isso aquilo que Deus, olha só como ela falou, pastora, assim, nem por isso aquilo que Deus te chamou você para fazer tá perdido. Ele sabe que você não sabe tudo e tá tudo certo, tá tudo bem, ninguém sabe de tudo. E você acredita, pastora, que mas isso é óbvio, mas diante daquela situação eu não consegui enxergar isso. E aquilo foi algo muito libertador para mim. Foi muito E libertador, pelo graças a jeito, Deus. né, pastora? Pelo jeito você já ouviu falar no DCD, né? Que é um projeto aí do Augusto Cury, que ele fala Não, isso sobre, não. esse DCD significa duvidar, criticar e decidir. Então, o que acontece? Eu acredito que você fez isso porque você duvidou dos seus pensamentos, esses pensamentos negativos. Você disse, será que é isso mesmo? Então você sabe, você exerceu isso e você criticou esses pensamentos, você duvidou dos pensamentos negativos, você se autoanalisou, você criticou, assim, ficou assim, questionando por que você estava nessa situação e você precisava sair dessa situação. E você também criticou para quê?
você teve maturidade, para que você pudesse ter essa maturidade. E hoje eu acredito que você construiu a sua própria história. Você hoje é a autora da sua própria história, não é verdade? Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje, glória a Deus. Nossa, eu me sinto uma outra pessoa, graças a Deus. E eu tô aí, É, em constante evolução, né? Estamos em evolução. sim, com certeza. Graças a Deus, pastora. Então, pastora, vamos finalizar? Amém. 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 Glória a Eu acho que Deus. você Quero falou tudo, né? agradecer. Falamos tudo que nós temos que falar. E assim, eu já falei sobre a próxima live que vai ter, tá? E assim, você vai agradecer, você vai fazer uma oração para a gente finalizar. E agradecer as pessoas que participaram aqui, que foi bastante pessoas. Gente, se eu não Amém. conseguir visualizar o nome de todo mundo aqui, eu sei que tem muitas pessoas que estão participando, mas assim, às vezes não dá para a gente ver o nome de todo mundo, mas eu sei que eu vi que a Aline, que faz parte do SOS Oração, estava, algumas pessoas da igreja, né, da Vida estava, da nossa igreja estava, acho que a Raíssa também estava, né, entrou. Então, tem muitas pessoas que entraram aqui hoje nessa live, foi maravilhosa, foi uma bênção. Eu acredito que foi bem proveitosa, assim, que foi bem, assim, motivadora para que as pessoas realmente busquem ajuda, né, procurem profissionais, procure se libertar dessa ansiedade, porque realmente Deus fala, né, que a gente não pode estar ansiosos pelas nossas almas, né, por nada, o que havemos de vestir, ou o que nós havemos de comer, com o dia da manhã, a gente não precisa estar ansioso com essas coisas, porque nós valemos muito mais do que os lírios dos campos, né, como a pastora citou aí, como valemos muito mais que os pássaros, né? E Deus não deixa os pássaros, né, os animais morrerem, né? E então nós valemos muito mais para Deus, né? Nós valemos muito para Deus, então nós não precisamos ter preocupação assim com coisas que ainda vão acontecer, porque a ansiedade, na verdade, né, pastora, é o quê? Você antecipar, você na sua mente você antecipa tudo, fica naquela aflição, naquela agonia de querer que as coisas aconteçam antes da hora, antes do momento. Então, pastor, eu aprendi assim, eu era muito ansiosa quando eu era adolescente, eu acho que desde criança. Eu era ansiosa até demais, não? Meu Deus do céu. E eu aprendi, sabe, a me controlar, e aprendi a lidar com essa situação. Muito, bem antes, assim, de estudar, de fazer psicologia, de me tornar pastora, eu aprendi a lidar com essa situação, até para ajudar outras pessoas, né? Porque a gente precisa, né, pastora? Precisa ajudar os nossos entes queridos, ajudar nossos amigos, as pessoas mais próximas de nós, né? Principalmente no trabalho que a gente faz, né, pastora? Então, vamos agradecer a todo mundo, agradecemos a todos aí que participaram, e a pastora vai finalizar, vai agradecer também, tá? Até a próxima live e orar, tá bom, pastora? Amém, Jesus. Amém, pessoal. Quero agradecer, pastora Luciana. Deus abençoe a sua vida pelo convite, ter me indicado para a pastora, para a diaconisa Luciane. Deus abençoe a sua vida, esse ministério lindo. Glória a Deus. Continue nesse processo, nesse objetivo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão contar o testemunho a partir disso, viu? A partir dessas lives, dessas orações. Ore por mim também, ore pela minha casa, porque eu tenho Sim, certeza que a oração ela é algo extraordinário. É o poder de Deus sendo manifesto na vida da gente. Todos vocês que participaram, que estão participando, Deus abençoe. Obrigado. Em nome de Jesus. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de informação, né? De conhecimento, não informação, mas de conhecimento com sabedoria, e que possa ajudar você e a você também ajudar outras pessoas, tá bom? O Natan vai latir agora, né, Natan? Então eu vou orar em nome de orar. Jesus. Sim, Amém? amém. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Senhor, eu quero te louvar por cada vida, Senhor, que entrou nesta live, por cada pessoa, Senhor, que veio em busca de conhecimento, em busca de sabedoria, Pai querido, porque nós sabemos que muitas pessoas têm sido acometidas por esse mal. Pai querido, mas que no nome do Senhor Jesus, essa pessoa que nós conhecemos, que esteja perto, que esteja longe, ela venha ser alcançada pela tua graça,
graça, que o Senhor venha manifestar o teu poder, meu Deus. Que essa pessoa possa ser blindada pelo teu Espírito, ser alcançado pela tua graça e pela tua salvação. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa manhã lá no Japão. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esse ministério, abençoar as pastoras, as diaconisas, todos que estão envolvidos nesse projeto, Pai, SS Oração, e que o Senhor venha prosperar no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Natal na Amém. China. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pastora. E assim, o convite está aberto. Eu creio que você vai fazer outras lives em nome de Jesus. Amém. E foi uma Amém. bênção, tá bom? E que seja uma semana de vitórias, de milagres para todos, e todos que participaram. Que Deus Amém. abençoe a vida e o seu lar e os seus parentes, os seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para todos. E vamos dar tchau, né? Encerramos. Tchau, tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Obrigada. Amém.